Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma videoaula. Essa é a primeira videoaula de uma série de videoaulas onde pretendo abordar uma breve introdução ao estudo das funções. Tudo bem? Vamos lá, nessa primeira aula de hoje nós vamos falar então sobre o sistema de coordenadas cartesiano. Tudo bem? Esse sistema de coordenadas ele foi formalizado por René Descartes, que viveu de 1596 a 1650. Tudo bem? E esse sistema de coordenadas ele é constituído basicamente de dois eixos. Nós temos aqui, veja, um eixo horizontal, chamado de eixo das abscissas, onde nós representamos os valores para a variável x, e um eixo vertical, chamado eixo das ordenadas, onde nós representamos os valores para a variável y. Tudo bem? Esse sistema de coordenadas, que é formado por esses dois eixos, ele é, veja, ortogonal, ou seja, entre o eixo y, o eixo das ordenadas, o eixo x, o eixo das abscissas, entre eles são perpendiculares entre si, ou seja, entre eles existe sempre um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Perceba também que esse par de eixos coordenados, eles dividem o plano em quadrantes, ou seja, em 4 sub-regiões. Então nós temos aqui, veja, um primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Tudo bem? Veja que para nós localizarmos um ponto no nosso sistema de coordenadas, é necessário que cada ponto ele tenha um par de coordenadas, que serão chamadas de abscissas e ordenadas, nesta ordem. Veja, por exemplo, vamos pegar alguns exemplos aqui, veja. Como é que nós vamos fazer aqui, por exemplo, para localizar o ponto, veja, o ponto A de coordenadas 3 e 2. Veja que cada ponto ele é representado por uma letra maiúscula do alfabeto. E as coordenadas desse ponto, elas são dadas através de um par de números, que são dispostos entre parênteses e separado por uma vírgula aqui. Tudo bem? Veja que esse primeiro valor, ele sempre será o valor da abscissa, ou seja, sempre será o valor que eu vou procurar no eixo horizontal, no eixo das abscissas. Esse segundo valor é o valor da ordenada do ponto A, ou seja, esse segundo valor nós sempre vamos procurar encontrá-lo no eixo vertical, no eixo das ordenadas. Tudo bem? Esse primeiro valor, ele sempre será o valor referente ao eixo x. Esse segundo valor, ele sempre será referente ao eixo dos y, o eixo das ordenadas. Tudo bem? Então, cada par, cada número sempre será dado, localizado no nosso sistema de coordenadas, através de um par de números, que será dado entre parênteses, separado por vírgulas, onde o primeiro valor é x, é a abscissa do ponto A. E o segundo valor é a ordenada do ponto A. Tudo bem? Agora, como que esse par de números, essas coordenadas, me permitem localizar um ponto nesse sistema de coordenadas? Muito simples, veja. Veja que o primeiro valor é a abscissa do ponto A, ou seja, é o valor referente ao eixo x. Ele é 3, positivo.
Então o nosso sistema ele está organizado assim, veja. Aqui é onde os dois eixos se tocam, é o ponto O de coordenadas 0 e 0. Aqui é o ponto O de coordenadas 0, 0. Então, o 0 tanto no eixo X está nesse ponto, quanto para o eixo Y, o 0 também está nesse ponto aqui, onde as duas retas se cruzam. Do ponto para a direita, os valores são positivos, veja. 1, 2, 3, 4, 5. Do 0 para a esquerda, nós temos valores negativos das abscissas, veja. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Veja que no eixo vertical acontece a mesma coisa. Do 0 para cima, nós temos valores positivos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. No eixo vertical, do 0 para baixo, nós temos os valores negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E por aí em diante. Tudo bem? Então, se eu quero localizar o ponto A nesse sistema de coordenadas, o que nós precisamos fazer é, veja, o primeiro valor é a abscissa. Sempre será procurado no eixo horizontal. Então, veja que esse 3 é positivo. Então, 1, 2, 3. Veja que nós localizamos. Então, nós vamos passar uma reta perpendicular ao eixo horizontal pelo ponto 3. Agora veja, a ordenada do ponto A, esse segundo valor que nós vamos procurar no eixo vertical, é 2 positivo. Então está acima do 0, veja. 1, 2. Nós vamos passar uma reta perpendicular ao eixo Y, passando pelo ponto 2. Veja que aqui nesse local, onde essas duas retas se encontraram, aqui nesse local onde as duas retas se encontraram, essa é a posição do ponto A. Ou seja, o ponto A ele está localizado nesse ponto. E esse ponto aqui ele tem coordenadas no eixo X, que é o eixo das abscissas 3, e no eixo Y, 2. Vamos a mais um exemplo. Veja, o ponto B. Vamos localizar o ponto B. Vamos localizar o nosso ponto B no nosso sistema de coordenadas. Veja, menos 1 e 2. De novo, o primeiro valor sempre é a abscissa do ponto B. Nós vamos procurá-lo no eixo horizontal. Tudo bem? Veja, como o 1 é negativo, ele está à esquerda do 0. Veja, está bem aqui. Então, veja que esse eixo ele é horizontal. Nós precisamos, então, passar uma reta por cima do menos 1. E essa reta tem que ser perpendicular ao eixo horizontal, ao eixo das abscissas. Agora veja que o próximo valor é a ordenada do ponto B. E o 2 aqui, ele é positivo, então ele está acima do 0, veja. 1, 2. Já temos uma reta perpendicular ao eixo Y, passando pelo ponto 2. Então veja que aqui onde as duas retas se cruzam, esse ponto é o local do ponto B. Tudo bem? E sempre será dessa forma que nós vamos localizar um ponto no nosso sistema de coordenadas. Tudo bem? Vamos ao ponto C novamente. O C tem coordenadas menos 2 e menos 3. Veja, o primeiro valor sempre é a abscissa do ponto C. É negativo, menos 2. Então nós vamos aqui, ó, 0, menos 1, menos 2. Vamos passar pelo menos 2, uma reta vertical, perpendicular ao eixo Y. Agora veja que o segundo valor sempre será a ordenada do ponto dado. Menos 3, veja, no eixo vertical, é o eixo das ordenadas, os valores negativos estão abaixo de 0. Menos 1, menos 2, menos 3. Então veja, vamos passar uma reta horizontal pelo ponto menos 3.
Vamos prolongar um pouco essa aqui, que ficou curtinho. Pronto. Então veja que onde as duas retas se encontram, bem aqui, essa é a localização do ponto C. Tudo bem? Vamos usar o último ponto, o ponto D. Veja que o ponto D tem coordenadas 0 e 2. Veja que o primeiro valor sempre se refere à abscissa do ponto D, ou seja, vamos procurá-lo no eixo X, no eixo das abscissas. Veja que o 2 é a ordenada do ponto D. Nós vamos procurar esse valor no eixo das ordenadas. Tudo bem? Veja agora que o 0, no eixo X, no eixo das abscissas, ele está bem aqui. Tudo bem? Não precisa passar uma reta perpendicular por cima, porque já existe a reta Y aqui. Tudo bem? Agora veja que o Y vale 2 positivo, então está acima do eixo X. Então 0, 1, 2. Então a posição do ponto D será bem aqui sobre a reta Y. Então esse ponto corresponde à coordenada do ponto D aqui. Eu quero que você observe que toda vez que se a abscissa for 0, o ponto vai ficar sobre o eixo Y. A mesma coisa aconteceria, por exemplo, veja, se nós pegarmos um ponto D, um ponto E, de coordenadas 2 e 0. Veja, o primeiro valor é a abscissa, o segundo é a ordenada. Então veja, quando x é 2, então está à direita do zero, veja, 1, 2. Agora observe que o y vale 0. Se o y vale 0, onde que está o y? Está bem aqui. Quando nós passarmos uma reta por cima, essa reta já é o eixo x. Então veja que esse ponto E de coordenada 2 e 0, ele vai ficar bem em cima do valor do 2 no eixo x. Por quê? Porque o y é 0. Então veja, quando o x é 0, o ponto vai ficar sobre a reta y, em cima da ordenada. Quando a ordenada for 0, o ponto vai ficar sobre o eixo x, em cima do valor da abscissa. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro como localizar um ponto nesse sistema de coordenadas cartesiano. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Veja, mais algumas observações. O quadrante pode ser determinado pelas coordenadas. O que isso quer dizer? Eu quero que você perceba que os valores das abscissas dos pontos, do 0 para a direita é positivo, do 0 para cima as ordenadas são positivas. Então, todo ponto que pertence ao primeiro quadrante, ele vai ter coordenadas, todo ponto que pertence ao primeiro quadrante, a abscissa é positiva e a ordenada também é positiva. Tudo bem? Ou seja, a abscissa é maior que 0 e a ordenada também é maior que 0. Veja, por exemplo, esse ponto bem aqui. Ó. Esse ponto, vamos chamar ele de A. Veja que o ponto A aqui, ele tem a abscissa 2 e a ordenada 1. Veja que não é possível ter um ponto aqui no primeiro quadrante onde o valor de x seja negativo, ou que a ordenada seja negativa. Então, todo ponto pertencente ao primeiro quadrante, tanto a abscissa desse ponto é positiva quanto a ordenada. Tudo bem? Vamos aqui ao segundo quadrante. Veja, qualquer ponto que pertence ao segundo quadrante, veja que as abscissas desses pontos serão sempre o que? Negativa. Tomemos o ponto B aqui, por exemplo. Veja que o ponto B ele tem coordenadas x é menos 2
e y é 2. Veja que todos os pontos que pertencem ao segundo quadrante, todo ponto que pertencer ao segundo quadrante, o x será menor que zero e o y será maior que zero. Tudo bem? Vamos ao terceiro quadrante. Veja que se nós pegarmos um ponto qualquer do terceiro quadrante, veja, por exemplo, esse ponto C. Veja que o valor de x desse ponto, a abscissa, é menos 3. E veja que a ordenada desse ponto é menos 2. Qualquer ponto de coordenada x, y, que nós tomarmos no terceiro quadrante, a abscissa será menor que zero e a ordenada também será menor que zero. Tudo bem? Vamos ao quarto quadrante. Veja, vou tomar esse ponto bem aqui, vou chamar ele de D. Veja que esse ponto D, a abscissa desse ponto vale 3 e a ordenada desse ponto vale menos 2. Veja que qualquer ponto que pertença ao quarto quadrante, o x, ou seja, a abscissa desse ponto será positiva e a ordenada desse ponto será negativa. Tudo bem? Então veja, toda vez que você tiver um ponto, olha, vamos pegar um ponto E qualquer aqui, de coordenadas menos 3 e 2. Só de olhar para cá já é possível saber em que quadrante esse ponto se encontra, porque veja, o valor de x é menor que zero, é negativo, então tem que estar à esquerda do zero. A ordenada é positiva, tem que estar acima do zero. Então esse ponto, claramente, ele pertence ao segundo quadrante. Ok? Espero que tenha ficado claro. Vamos agora à quinta observação. Ao par xy, damos o nome de par ordenado de abscissa x e ordenada y. Então veja, esse pequeno conjuntinho de parêntese, onde dentro nós temos dois valores, x e y, nós damos o nome de par ordenado. Por que é um par? Porque são sempre dois valores. Por que ordenado? Porque é sempre nessa ordem. O primeiro é x, é uma abscissa, é o eixo horizontal, e o segundo sempre será o eixo y, o eixo das ordenadas. Tudo bem? Sexta observação. Veja, dois pares são iguais se e somente se as coordenadas correspondentes forem iguais. Veja, então, o par 2 e 3, ele é igualzinho ao par 2 e 3. Veja que se nós invertermos a ordem, 2 e 3, e colocarmos 3 e 2, essa igualdade ela é falsa. Esses dois pares de elementos não são iguais. Basta localizar eles no nosso plano cartesiano, para verificarmos que esses dois pares não são iguais. Veja, o primeiro par, que eu vou chamar aqui de A, ele tem coordenadas 2 e 3. Então veja, x vale 2, y vale 3. Veja, 1, 2. Vou passar uma reta. Vou passar uma reta perpendicular por cima do 2. O y vale 3. Vou passar uma reta perpendicular ao y por cima do 3. Então veja que a posição do ponto A é essa bem aqui. Tudo bem? Veja, essa é a posição do ponto A. Vamos chamar agora a esse ponto 3 e 2 de B. Vamos localizar o ponto B no nosso sistema de coordenadas. Veja que o x vale 3 e o y vale 2. Vamos passar uma reta perpendicular por cima do 3, veja. Perpendicular por cima do 3. E uma reta perpendicular por cima do 2. Tudo bem? Veja que a posição do ponto B é bem aqui. Veja
Veja que o ponto A ele não tem a mesma posição do ponto B. Isso nos mostra que realmente o ponto A ele é diferente do ponto B. Ou seja, dois pares ordenados são iguais se as coordenadas respectivamente são iguais. Ou seja, a primeira aqui tem que ser igual à primeira aqui e a segunda aqui tem que ser igual à segunda aqui. Tudo bem? Espero que tenha ficado clara a ideia. Outro detalhe importante é que, veja, toda vez que você tiver um par ordenado onde o y é zero, significa dizer que esse ponto ele vai ficar sobre o eixo x. Um exemplo, o ponto 3 e 0, veja, x vale 3 e o y vale 0. Então esse ponto, veja, x, 1, 2, 3. O y está onde? Bem aqui no 0. Então esse ponto obrigatoriamente vai ficar aqui em cima do ponto 3, no eixo y. Tudo bem? Ou seja, quando a ordenada é 0, o ponto pertence ao eixo x, porque ele fica sobre o eixo x. A mesma coisa acontece se o contrário acontecer, veja. Se o x for 0 e o y não, por exemplo, se nós tivermos 3 e 0, veja, o x vale 0, não, veja, o x, não gente, eu estou invertendo as coisas, desculpem aí. O x é 0 e o y 3. Tudo bem? Veja, x é 0, está bem aqui. O y é 3, está bem aqui. Então, obrigatoriamente, esse ponto aqui, ele tem que ficar sobre o eixo y. Bem aqui onde o y é 3. Tudo bem? É isso que nós temos aqui. Ó. O par x0 pertence ao eixo x e o par 0y pertence ao eixo y. Tudo bem? Quando ou a abscissa ou a ordenada for 0, isso implica que o ponto tem que ficar sobre o eixo. O eixo cujo valor não é 0. Tudo bem? Eu preparei aqui algumas questões para a gente treinar. Vamos lá. Nós temos aqui então, veja, alguns pontos para representar. Como nós já temos uma certa prática, vamos fazer rápido aqui. Veja, o ponto A ele tem coordenadas x vale 3, o x vale 3 e o y vale 2. Então, veja, 3, 1, 2, 3. A reta vai passar aqui. Veja, passamos uma reta perpendicular pelo ponto 3. O y vale 2, passamos uma reta perpendicular por cima do 2 no eixo y. E aqui é onde os pontos, as retas se encontram, é a posição do ponto A. Você pode pausar o vídeo e tentar localizar todos esses pontos aqui no plano. Tudo bem? Vou fazer mais um aqui, ó. O ponto H. O x vale 0 e o y vale menos 2. Então, nós vamos passar uma reta por sobre x igual a 0. Onde é x igual a 0? Veja, esse aqui é o eixo x. Esse é o eixo x. E aqui é o eixo y. Abscissas e ordenadas, tudo bem? Veja, como o x é 0, eu não preciso passar uma reta por aqui, porque já tem a reta das ordenadas, tudo bem? Veja que o y vale quanto? Menos 2. Então ele vai estar aonde? Abaixo. Vai estar bem aqui. Então esse ponto de coordenada x0 e y menos 2, ele fica sobre o eixo y, em cima do ponto menos 2, porque o x é 0 está bem aqui, tudo bem? Vou fazer mais um exemplo aqui. Vamos aqui ao ponto E. Veja, o x vale menos 3 e o y vale menos 4. Então vamos passar as retas, veja. X vale menos 3. Está aqui, x menos 3. Vamos passar uma reta. O y vale menos 4. Vamos passar uma reta perpendicular pelo menos 4. Tudo certo, veja. Aqui onde os pontos se encontraram é a coordenada do ponto E.
Tudo bem? Você pode fazer os outros aqui tranquilamente. Vamos a uma próxima questão. Veja. Para que valores reais de P o ponto A, veja, pertence ao primeiro quadrante? Então veja, no primeiro quadrante, veja que no primeiro quadrante, para que um ponto pertença ao primeiro quadrante, o que nós dissemos? X tem que ser maior que zero e o Y também tem que ser maior que zero. Eu olho para cá e vejo que o Y ele é maior que zero. Então, obrigatoriamente, veja, o 2P mais 1 ele tem que ser maior do que zero. Tudo bem? Tem que ser positivo, porque essa expressão bem aqui, ela representa a nossa abscissa do ponto A. Então, veja, para que um ponto pertença ao primeiro quadrante, a abscissa tem que ser positiva e a ordenada também, veja, positivo, positivo. Então, veja que 2P mais 1 tem que ser maior que zero, ou seja, 2P tem que ser maior que menos 1, P tem que ser maior que menos, está multiplicando, vou passar dividindo, P tem que ser maior que menos meio. Então veja que a nossa solução é que, né, para todo P, para todo ponto P que pertence ao conjunto de números reais, se P é maior que menos meio, isso implica que o ponto A vai pertencer ao primeiro quadrante. Tudo bem? Vamos à nossa próxima questão. Veja. Para que valores de M o ponto B pertence ao eixo das ordenadas? Vamos só voltar aqui um minutinho. Então veja, mais essa questão aqui, veja. Para que valores de M o ponto B pertence ao eixo das ordenadas? Veja, o ponto B ele tem coordenadas m ao quadrado menos 9 e 2. Se eu quero que esse ponto pertença ao eixo das ordenadas, ou seja, que ele esteja sobre o eixo das ordenadas, o que tem que acontecer? Tem que acontecer que a abscissa do ponto B tem que ser igual a zero. Ou seja, o m ao quadrado, essa expressão aqui, ó, que representa a abscissa, e esse aqui é a ordenada. Veja que a abscissa, então, tem que ser igual a zero. Então, m ao quadrado menos 9 tem que ser igual a zero. Ou seja, m ao quadrado tem que ser igual a 9. Passando para o outro lado, trocando de sinal. Veja que aqui a potência vai passar como expoente. Então, m tem que ser igual a mais ou menos raiz de 9. M tem que ser igual a mais ou menos 3. Então, veja que para m igual a 3 ou m igual a menos 3, o ponto B ele irá ficar sobre o eixo das ordenadas. Por exemplo, veja que B ele tem coordenadas, então, veja, 3. Se for 3, vai ficar 3 ao quadrado é 9, menos 9 vai dar 0. Isso vai me dar 0 e 2. O ponto 0 e 2, veja, 0 de x e 2 de y. Então, esse ponto ficaria bem aqui, sobre o eixo das ordenadas. Veja que se nós substituirmos o m por menos 3, como todo número levado a um expoente π positivo, vai ficar 9 menos 9, que vai dar 0. E vamos continuar tendo esse ponto aqui. Tudo bem? Vamos a mais uma questão. Calcule o valor de x sabendo que os pares ordenados são iguais. Então veja, nós dissemos que, lá atrás, que se dois pontos são iguais, isso implica que o A tem obrigatoriamente que ser igual a C e o B tem que ser igual a D. Ou seja, dois pares coordenados são iguais se os elementos correspondentes são iguais. Ou seja, a abscissa do primeiro ponto tem que ser igual à abscissa do segundo. E a ordenada do primeiro ponto tem que ser igual à ordenada do segundo. Tudo bem? Isso posto,
Para que esses dois pontos, essas duas ordenadas, esses dois pares ordenados sejam iguais, obrigatoriamente, veja, aqui é 2, aqui é 2. Então, essa abscissa aqui tem que ser quanto? 0. Então, veja, x ao quadrado menos 5x mais 6 tem que ser igual a 0. Tudo bem? Nós temos aqui uma equação do segundo grau, veja. O a vale 1, o b vale menos 5 e o c vale 6. Vamos resolver aqui com calma, veja. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Quanto é o b? Menos 5 ao quadrado vai me dar 25. Menos 4 vezes a vale 1 e o c vale 6. Veja que delta é igual a 25 menos 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24, ou seja, o delta vale 1. Ok? Veja que o x ele vai ser dado pela seguinte expressão. Menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Então, substituindo os valores, veja. Menos b com menos 5, menos com menos dá mais, então vai ficar 5, mais ou menos, raiz quadrada de 1 é 1, sobre 2 vezes a, que vale 1, então vai ficar 2. Tudo bem? Veja que x é igual. 5 mais 1, 6 dividido por 2, 3, isso é um valor possível. 5 menos 1, 4 dividido por 2, 2. Então veja que a nossa solução é que os valores para x que fazem com que os nossos dois pares ordenados sejam iguais são x igual a 2 e x igual a 3. Ou seja, se eu substituir x igual a 2 aqui vai me dar 0, se eu substituir o 3 também vai me dar 0. Ou seja, nós vamos ter 0 aqui, 0 aqui, 2 aqui, 2 aqui. E isso garante que os pares coordenados são iguais. Tudo bem? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou, se inscreva no nosso canal. Um forte abraço, fiquem com Deus e que a matemática esteja com vocês.